Olá, boa tarde. Eu sou o professor Danilo Vendramitonholo e eu quero vos falar hoje aos estudantes de música clássica como estudar o Anon. E nós estamos falando de teclados, então ao piano e ao acordeon. Então veja, o livro Anon, de Charles Anon, o pianista virtuoso, 60 exercícios com a aplicação de Scott. Eu quero chamar a atenção de vocês. Charles Louis Anon viveu de 1820 a 1900, viveu 80 anos na França. Há uns detalhes de como estudar e aproveitar este livro. Então veja, é muito importante, quando você compra um livro de técnica, nós estamos falando agora de técnica pura, você, comprando o livro, abrir e ler o prefácio. Leia, podem ver que o meu está grifado em pontos importantes. Às vezes isso escapa ao professor. Então, escapa ao professor de conhecer, às vezes até ter lido, ou de lembrar o aluno a ler também, não é? Então, aqui no prefácio, há algumas coisas muito importantes que é ressaltado, né? Então, veja, uma orientação muito comum. Aqui, às vezes, nós vemos em escolinhas de música, conservatórios, pôr as crianças para tocar em audições. As crianças ficam muito inseguras, erram muito e as pessoas aplaudem para incentivá-las. Mas veja bem, eu próprio passei por isso e procurava me esmerar, preparar bem o que eu ia tocar, fosse decor ou lendo a partitura. Aí passaram-se alguns anos, na adolescência, quando eu me deparei com o livro Anon e li aqui no prefácio. Somente depois de um estudo de 8 a 10 anos é que um pianista pode atrever-se a executar, mesmo perante amadores, peças de alguma dificuldade. E aí eu pensei, falei, puxa, ninguém nunca dos professores que eu conheci levou isso a sério. E quantas vezes audições e audições de crianças com 3 meses, 6 meses no primeiro ano. Quer dizer, veja bem a advertência dele aqui. Somente depois de um estudo de 8 a 10 anos, o estudante deveria atrever-se a tocar-se para amadores. Então, quer dizer, todo aquele constrangimento, a ansiedade dos professores demonstrarem progresso dos seus alunos, poderia ser evitado, né? Se todos compreendessem isso. Eu sou a favor dessas ideias. Depois aqui outra parte importante, né? Esta obra é destinada para todos os estudantes de piano. Os pianistas e professores de piano que não disponham do tempo suficiente para estudar e conservar a técnica e execução adquiridas, não necessitam mais do que tocar este método durante algumas horas para adquirir a necessária agilidade dos dedos. Numa hora se pode tocar toda obra deste, do princípio até o fim, e depois de sabê-la bem, se repetir este trabalho durante algum tempo, desaparecerão como por encanto todas as dificuldades e se adquirirá um toque perfeito e suave, que é o segredo dos grandes artistas. E todo mundo que estuda deseja tocar muito bem, porque a música bonita que nós ouvimos em gravações, vemos em shows, não é? Elas são sempre efeito de muito trabalho. Primeiro de tudo, exigência número 1, de técnica pura praticada. Então veja, o Anon, você deve estudar assim. Ele diz aqui, prestar atenção, desde o número 1,
a indicação metronômica. Então, sempre usar metrônomo quando se estuda a técnica pura. Sem, você não vai ter progresso, porque você não vai desenvolver firmeza de andamento, firmeza de ritmo, e você não vai perceber o acelerar. Então, veja, de 60 a 108 o metrônomo. 60 por quê? Porque é uma velocidade lenta de leitura. Você põe ele a 60, você vai se habituar que você começa o estudo lendo e tocando corretamente, com tempo para a leitura e para ver onde estão os dedos no teclado da mão direita e esquerda. E o desenvolvimento não é tocar ele, eu toco o número 1 do Anon, já decoro. Tá, mas você chegou pelo menos a 108, ou até a 120, ou a 132, ele não pede a 132, mas é possível. 120 ou 132 no metrônomo. Então você tem que fazer e isto é o acompanhamento, o desenvolvimento do aluno. O professor e o aluno devem ter isso em mente, acompanhar a progressão do andamento, porque técnica pura para desenvolver igualdade e agilidade nos 10 dedos, mas é necessário um aumento de velocidade dentro desse critério, pelo menos até 108 no Anon. Depois o aluno vê a sua possibilidade. Agora, é muito importante observar o que está escrito nesses prefácios pequenos de cada estudo. No 1 há orientações, no número 2 também há, onde tem leia antes de praticar, porque ele dá uma fórmula de como encadear o estudo número 1, número 2, número 3, número 4, em cada grupo de exercícios. Então ele explica, no início aparece o número aqui no cantinho, por exemplo, fortalecer dedo ou desenvolver dedo 3 e 4, no estudo número 2. No número 3, mostra os dedos que trabalham, 2, 3 e 4. No estudo número 4, aqui está 3, 4, 5. E há um encadeamento inteligente que eu sou honesto, nenhum professor me mostrou isso, eu descobri sozinho. Foi uma inspiração que me veio e olhando eu percebi que o que era proposto era coerente, porque eu pratiquei, experimentei e melhorei bastante. Então, ele explica aqui o metrônomo no número 1, no prefácio do número 1, né? Explica a extensão do quarto e do quinto dedo, que é utilizado. E deixa eu ver aqui. Ele frisa bem exercícios para adquirir agilidade, independência, força e a perfeita igualdade dos dedos. No início eles põem às vezes um pequeno estudinho preparatório da fórmula que vai ser desenvolvida. Você repete algumas vezes, pega o jeito e aí você avança de nota em nota, na ascendência e na descendência, certo? Por exemplo, no número 2 ele já diz assim: o aluno, depois que tiver conseguido uma boa execução deste exercício, deve voltar ao primeiro e executar os 2 de seguida, sem interrupção, por 4 vezes. Os dedos ficarão assim bem fortalecidos. Então quer dizer, você faz em seguida 4 vezes o 1 e 4 vezes o 2. Com o metrônomo junto, na velocidade que você está. E se é 60, faça, depois que você já leu, percebeu, pegou a fórmula, faça 4 vezes o 1 e já segue mais 4 vezes o número 2, a 60. Depois sobe a 66, depois a 72. E esse é o aproveitamento eficaz de praticar técnica pura com o Anon. No 3 há outras indicações. Antes de iniciar o estudo deste exercício número 3, aconselha-se tocar os 2 precedentes 2 vezes de seguida sem parar.
Aí já mudou a técnica. Então, antes era 4 vezes o 1 e o 2. No 3 ele diz para tocar 2 vezes o 1, 2 vezes o 2. E quando esse 3 estiver bem aprendido e bem executado, então se passará ao número 4, depois ao 5. E assim que estes ambos estiverem bem aprendidos, então se deverá tocar de seguida todos os 3, pelo menos 4 vezes, parando somente na última nota do exercício 5. Então, tocar pelo menos 4 vezes o 3, seguido do 4, 4 vezes, e do 5, 4 vezes. Então, peguem o seu anão do piano e sigam as orientações, certo? Bom aproveitamento. Agora, eu vou ampliar. Eu também toco acordeão, toco órgão, outros tipos de teclados. Cada um tem sua técnica específica. Mas, para quem só começa e só começou, só estuda o acordeão, também técnica pura, estudo do Anon. Esse foi editado por Pietro Deiro. Tem o volume 1 e volume 2. E veja, o Anon 1, eles dividiram o Anon do piano em 2 volumes nessa edição da Ampico, norte-americana. O Anon também não são somente os estudos que são, vamos ver aqui, deixa eu ver a numeração completa, são 34, 35, 36 estudos, antes dos exercícios preparatórios para as escalas. No Anon existem também a técnica pura das escalas maiores, menores, relativas menores harmônicas, melódicas. Depois também elas em terças e sextas e arpejos. Isto tudo é Anon, técnica pura, que nós vamos usar e ter que ter tudo isso preparado para executar músicas com beleza, perfeição e tocar a alma dos ouvintes. Nós somos os intérpretes. Então, este mesmo conteúdo existe no Anon para o acordeão, volume 1 e volume 2. É em inglês. Então, se você não sabe o inglês, também tem um prefácio em inglês, que pode ser traduzido. Se não souber ler inglês, leia e siga as instruções do Anon para o piano, essa edição da Musicalia, que é existente aqui em São Paulo até hoje, e você vai aplicar no mesmo método de prática, nos exercícios para o acordeão. Existem também este livro italiano, existe Anon italiano também. E existia também, aqui em São Paulo, o Anon Franceschini. Quando eu tinha 16 anos que eu comecei a estudar o acordeão, eu estudei pelo Anon Franceschini. E tem outros que trazem o Anon. Edi Meirelles fez alguma coisa e o Carlo Godoni também. Mas se não tiver, use o Anon do Pietro Deiro, que é esse que eu mostro aqui, ou do piano, certo? Também há o Anon italiano, La Tecnica Moderna del Fisarmonicista, editado pela Berben. Este ainda existe, é vendido na Itália e você pode pedir para ser importado para você, se você precisar. Foi compelido por Emilio Cambieri, Felice Fugazza e Vittorio Melocchi, certo? Ian Felice Fugazza já faleceu, foi professor do meu professor de acordeão, Dante D'Alonso. Então, aqui também a mesma técnica existe do Anon. Os exercícios são para a mão. Em cima tem a digitação da mão direita, embaixo da esquerda, nos baixos do acordeão pré-composto. Este não é para o acordeão baixo solto. Então, você vai seguir. Se você não quer fazer todas as notas na mão esquerda, você pode, em cada compasso, você usa o Dó, bate o baixo Dó, segura em mínima, porque são compassos binários de 2x4, ou em semínima ou em colcheias. Também a indicação metronômica, de 50 a 132. Mas por que mais rápido o do acordeão? Porque as teclas do acordeão, o teclado do acordeão é bem mais leve, mais superficial. Agora, é muito importante, porque na Europa, todo mundo, para qualquer instrumento,
voz, regência, estuda piano até o 5º ano por exigência do conservatório. Então, mesmo quem gosta do acordeon, se tiver um piano, pratique no piano a técnica pura. Anon, Czerny, esses são os principais do início, né? Aqui há o Czerny, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, 5 ou 6 volumes de exercícios. Então, relembrando, técnica pura é o pilar número 1. O pilar número 2 para o desenvolvimento técnico, artístico, musical, seja no acordeon, no piano ou em qualquer outro instrumento, até na voz, primeiro, técnica pura. Número 2, estudos. Em que o que você aprende na técnica pura são desenvolvidos em estudos específicos, muitas vezes melódicos e até agradáveis. Então aí, estudos no piano, Czerny, esses 6 volumes que eu citei. No acordeon, o Czerny também foi feito por Pietro Deiro. E existe o Road to Velocity, Estrada para a Velocidade. Depois o seguinte, mais avançado, Technical Passagens, passagens técnicas. Depois o terceiro, Finger Dexterity, destreza dos dedos. Na Itália existe também estes outros livros de estudos para o acordeon. Então, o segundo pilar, estudos. O terceiro, Johann Sebastian Bach. Bach desenvolve, e por ser contrapontístico, muito habilidade de leitura, de execução de contrapontos na mão direita e esquerda, estética musical, fraseados, ornamentação e ritmos. Então, Bach é muito importante, tanto no piano como no acordeon. Nós temos o livro de Ana Madalena Bach para o 1º ano e 2º, depois Invenção a 2 vozes, e Invenção a 3 vozes ou sinfonias, como são também chamadas, depois pequenos prelúdios e fuguetas. Tudo isso tem para piano e para o acordeon transcrito, sim. O Luigi Oreste Anzaghi fez transcrição destes livros para o acordeon. Eu tenho o livro de Ana Madalena Bach para acordeon, por exemplo, aqui, 18 composizioni di media difficoltà, trascritte per fisarmonica da Luigi Oreste Anzaghi. O Luigi Oreste Anzaghi também transcreveu os mais avançados. Ele não fez o cravo bem temperado, mas ele fez suítes francesas, inglesas e partitas, que são para o 7º e 8º anos. Aqui está, para acordeon. Este livro existe à venda, certo? Então, a gente segue o cronograma de grau de dificuldade em Bach, que é o terceiro pilar do desenvolvimento artístico musical, no piano, no acordeon e em outros instrumentos também, no violão também. Então, Ana Madalena Bach, Invenção a 2 vozes, Invenção a 3 vozes ou sinfonias, prelúdios e fuguetas, pode ser até antes da invenção a 2 vozes, depois suítes francesas, o cravo bem temperado, depois suítes francesas, inglesas e partitas por último. Quem gosta pode avançar para variações Goldberg e a arte da fuga, Die Kunst der Fuge, ou l'arte della fuga, certo? Mas quem não gosta vai ver o seu gosto musical. Eu estou falando aqui para o desenvolvimento clássico, erudito. Quem gosta de menos, precisa de menos técnica, quando vê que está suficiente, para. Eu quero tocar músicas mais populares, mais modernas. Não é necessário tanta técnica. Mas não, eu quero ser um pianista, um acordeonista, um violonista, um organista erudito, então eu avanço. Eu sei até onde eu quero estudar, eu sei o que eu quero tocar. Por quê? Para a formação é sempre por caminho clássico. Quando é curso livre, não. Então, você vai perceber até onde você quer chegar, certo?
Aí é o gosto do estudante, ir até onde quiser. E esse gosto é vocação, é vocário, o chamado do espírito, o chamado interno. Nós temos que saber como queremos nos desenvolver artística e musicalmente com o instrumento que escolhemos. Então é muito importante, relembrando, esses 4 pilares: técnica pura, estudos, Johann Sebastian Bach, e o 4º, acrescentando o repertório que eu escolho, que ele vai se desenvolvendo no 1º ano, no 2º, no 3º e no 4º. Agora, todo esse preparo vai ser para o resto da vida. Eu estudo 8 anos, 6 de acordeão, 8 de piano, me aperfeiçoo, e depois? É por conta própria. Então veja, hoje nós temos o recurso da internet. Pessoas com 30, 40, 50 anos não existia nem computador no Brasil. Então, hoje nós temos um recurso para nos estimular, nos animar. Ainda mais nessa época que estão havendo algumas restrições de liberdade, as pessoas fazerem o que querem e gostam. Então, o YouTube nos ajuda muito. Eu me estimulo muito através do YouTube. Onde eu moro não existem pessoas que gostam da música que eu gosto, e nem das que eu não gosto. Não existem pianistas, acordeonistas ou violonistas aqui por perto, amigos que eu possa visitar ou me visitar e fazermos dueto, que é a música de câmara, que é essencial no nosso desenvolvimento disciplinar de música de conjunto ou câmara. Então, eu me estimulo com o YouTube. Então, ali eu ouço os grandes concertistas, recitalistas de outros países, principalmente. Eu ouço os grandes, os melhores, de piano, acordeão ou violão. Eu sou iniciado nesses 3 instrumentos, ou 4, o órgão também. Quando eu sinto vontade, eu sento e tenho já meu repertório pronto. Porque eu estudo música há 44 anos, desde os 11 aninhos de idade. Então tenho um repertório pronto de piano, de violão, de acordeão e de órgão. Tenho o meu maço de partituras, meu repertório pronto. Mas eu continuo praticando os 4 pilares continuamente, porque é muito gostoso. Então, técnica pura sempre, Anon, Czerny, e outros de níveis superiores. Kramer, os Op. 740 do Czerny, os 51 estudos de Brahms, os estudos de Chopin, por exemplo. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Grados ad Parnassum de Clementi são estudos que são de graus superiores no piano. Eu os leio, eu gosto, eu faço. Estão aqui em cima do piano. Bach está aqui também. Eu deixo aqui técnica pura, estudos, Bach e repertório. Também os de violão e os de acordeão. Está tudo na mão. Eu conheço tudo, eu sei o que eu gosto, o que eu quero tocar. Porque eu sempre friso, o prazer mais importante que existe é do próprio intérprete executar o repertório que gosta. É criatividade pura, é a arte, que é aquilo que o homem faz por inteiro, é prazer e é terapêutico. Eu posso falar porque eu sou formado em psicologia há 27 anos também. E como dizia o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, uma máxima essencial que eu aplico em minha vida: se tu queres ter sucesso, imite os antigos. Eu sempre segui isso na música e na psicologia, na filosofia também. Então, eu nunca confio muito nos modernos, porque às vezes eles são superficiais, muito práticos. E realmente eu confirmei, os antigos eram mais profundos. Eram espírito e almas profundas, os pioneiros. Então busquem sempre o conhecimento destes. Por exemplo, Carl Czerny, ele foi aluno de Ludwig van Beethoven e professor de Franz Liszt. É preciso mais para confiar que o que ele propõe nos vai desenvolver, nos levar às alturas desejadas da habilidade artística? Claro que não, tudo certo. Então,
os caminhos certos aí estão, precisamos descobri-los para não passar ridículo, achar que a novidade, a modernidade é legal, é bacana. Não, não, não. Busque o antigo, corpo, técnica é psicomotricidade refinada e avançada. Vamos desenvolver. Desenvolver nossa afetividade, nossas energias, nosso espírito, porque a música, eu sou música, você é música, e a gente externaliza aquilo que já conhecemos para nos dar prazer. Podemos tocar sempre para nós mesmos, ou às vezes para os que não puderam estudar, ou não quiseram, tiveram preguiça e preferem ser ouvintes, apenas escutar. Então, quem gosta de ser o intérprete, que seja um bom intérprete, seja uma pessoa segura, tenha seu repertório e sempre siga esses 4 pilares e você vai ter sucesso sempre. Muito obrigado. Quem gostar, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, o seu positivo. E quem quiser falar comigo, deixem mensagem que eu passo o meu zap. Eu oriento as pessoas com muito prazer, gratuitamente, viu? Meu abraço a todos. Boa tarde.